assistindo aí, você está gostando, vai compartilhando o link com algumas pessoas, porque a gente quer que essa mensagem chegue em mais pessoas, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like aí, coloca comentários, vê o que você achou, coloca a sua opinião, tá bom? Bom, gente, vamos começar mais um culto essa manhã. Aí no seu lugar, eu queria que você agora fechasse seus olhos. Se você puder, levante suas mãos, vamos orar. Vamos aproveitar essa atmosfera de adoração, que já foi muito boa. E vamos entronizar mais uma vez o Rei Jesus. Rei Jesus. Tu és o Rei acima de todos os reis. Tu és o Senhor acima de todos. O Senhor está sentado num alto e sublime trono, mas ainda assim se inclina para nós. Nós te exaltamos, Senhor. Reconhecemos quem o Senhor é. Reconhecemos o teu senhorio. Reconhecemos o teu governo. Reconhecemos o teu poder. E nos entregamos mais uma vez diante do Senhor. Antes de qualquer coisa, nos entregamos a Ti. Nos entregamos a Ti. Pai, eu peço agora que o Senhor possa abençoar cada lar, que cada mente agora esteja cativa a Ti, Jesus, e que os corações sejam como terras bem preparadas, bem fofas para receber a semente que será lançada agora, em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, eu gostaria de compartilhar uma palavra. Se você puder, abra comigo aí em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu queria compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo. E eu sinto que em todas as coisas, o Senhor está nos chamando para olhar para Ele, para nos alinharmos a Ele, para realmente colocá-lo em primeiro lugar. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça, em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Isso aqui Paulo, ele está escrevendo carta para Timóteo, a fim de levar instrução para a igreja. E aqui diz assim: antes de tudo, ou antes de qualquer coisa, em primeiro lugar. Paulo está dando uma instrução poderosa e ele está nos ensinando como ter uma vida que agrada a Deus, ter uma vida que agrada a Jesus. E ele diz assim: antes de tudo, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, recomendo que se façam súplicas. Então, Paulo aqui, ele está nos ensinando como a gente ter uma vida que vai facilitar a nossa vida. Então ele está nos instruindo, ele está falando assim: olha, antes de qualquer coisa, e antes de qualquer coisa, não é só antes de tomar uma decisão,
Saber para onde eu vou, se é para a direita ou para a esquerda, antes de comprar algo, antes de conversar com alguém, antes de fazer qualquer coisa. Mas também antes mesmo da gente colocar o pé no chão quando a gente acorda. Ele está dizendo antes de tudo, de qualquer circunstância, antes de você fazer qualquer coisa, antes disso, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então, vamos lá, a primeira coisa que ele fala são súplicas. E quando a gente está falando de súplicas, significa, em outras versões, fala petições. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você acorda, abre o olho, antes de tudo, você vai começar a falar com Deus. Então, a primeira coisa, súplicas. O que são súplicas? É quando você derrama o seu coração diante do Pai. É quando você fala tudo aquilo que está te afligindo. É tudo aquilo, quando você fala tudo aquilo que você gostaria de receber. Gostaria de resolver dentro de você. Súplica é quando você está naquele período difícil e você está com dores e você não consegue resolver, e então você expressa isso para o Pai. Súplicas é um momento de petições, é um momento em que você pede, é um momento em que você fala, você está ali falando, se derramando e resolvendo suas questões. Eu queria dar um exemplo para vocês de súplica. Rei Davi, ele foi um homem muito cheio de súplicas. E se você puder, abra comigo agora em Salmo 69. Olha só o que diz. Eu abri exatamente na página, uma página atrás, mas olha só o que diz. Ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundando. Não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta. Se embaraçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. A gente vai ler só até aqui, mas depois você pode ler inteiro. Isso aqui é um exemplo do que é súplica. Ele está dizendo, expressando ao Pai tudo aquilo que está afligindo ele. Ele está colocando aquilo que, como ele está se sentindo. Se ele não está bem, ele está colocando aquilo que não está bem para fora. Ele está realmente sendo transparente. Ele está falando toda a verdade daquilo que está dentro dele. Então, súplicas é o momento em que você se derrama, se entrega e fala tudo aquilo que você gostaria de falar. O nosso Pai é um Pai que nos entende. Ele é um Deus amoroso e bondoso, e Ele espera isso de nós. Tanto é que Paulo está nos recomendando isso. Ele está nos instruindo a fazer dessa maneira. Por quê? Porque ele conhecia tanto a Deus que ele entendeu que essa é a forma com que a gente consegue se aproximar mais ainda do Senhor. Amém? Mas na sequência o que ele fala? Ele fala assim, súplicas, e depois ele vem e fala orações. Agora entenda bem, você começa se derramando diante dele, expressando aquilo que está dentro de você, e de repente você começa a migrar para a parte da oração, que é relacionamento. Você está falando e de repente você começa a conversar com o Pai, esperando respostas daquilo que você está falando. Então, orações é o momento em que você começa a construir a sua intimidade, o seu relacionamento profundo. Você falou tudo, agora você vai falar, mas você espera também a resposta. É o momento em que o Senhor, Ele tem prazer em responder para nós aquilo que está no coração dEle. É um momento de intimidade, é um momento de revelação de quem nós somos. É um momento de revelação da nossa identidade de filhos. É um momento onde a palavra do Pai vem e nos afirma e nos chama de filhos amados, bem aceito, eu te amo, eu estou com você todos os dias. Filho, não é assim, é assim. Filho, não vai para a direita, vai para a esquerda. Filho, sabe aquilo que você me perguntou? Ainda não é tempo, espera um pouquinho. Filho, não faça.
Filho, faça, dê passos de fé. Esse é o momento em que o Pai, Ele vem e nos consola, e nos aconselha, e nos afirma. Esse é o momento que os pensamentos de Deus, que são mais altos que os nossos, vêm para nós. Esse é um momento de acesso. Oração é um momento de acesso às verdades da mente e do coração de Deus. É o momento em que nós nos colocamos diante dele, a fim de ouvir a expressão da sua sabedoria. É o momento em que nós nos colocamos para receber todo o entendimento, conhecimento e sabedoria que vem dele. Esse é o momento do nosso secreto. Esse é o momento em que nós estamos dispostos a ouvir a vontade dele. Enquanto a gente olha para ele, enquanto a gente conversa com ele, ele vem com respostas ou ele vem com perguntas, e ele vai trazendo cada vez mais quem a gente é, mas também quem ele é. Nesse momento é quando o Pai revela quem ele é para nós. Esse é o momento em que nós nos tornamos um com ele. Esse é o momento em que o Pai revela os seus segredos escondidos, as riquezas profundas. É o momento, quando diz em Efésios 3, que fala a largura, a altura e a profundidade. É o momento em que nós vamos entender esse novo nível. É o momento em que nós podemos chegar com ousadia diante da graça, do trono da graça, e olhar para ele, contemplar a beleza dele, contemplar a formosura, a bondade, a misericórdia e a graça, e receber tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Às vezes, tudo o que nós precisamos é uma afirmação do nosso Pai, é uma resposta. E esse momento de oração é o momento em que nós vamos nos entregar para Ele, para receber e ouvir os seus pensamentos, que são mais altos que os nossos. E eu queria agora abrir em Isaías 55, se você puder. Isaías 55, fala assim. Olha só como é interessante esse versículo, esse capítulo. Versículo 7 fala assim. Versículo 5. Diz assim. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti por causa de Yahvé teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai a Yahvé ou ao Senhor Deus, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Esse versículo está dizendo que o nosso Pai, o Senhor Deus, Ele está querendo que nós o encontremos. Ele está dizendo assim, é possível encontrar Yahvé, é possível encontrar o Pai, é possível. Invocai o nome dEle, invocai-o enquanto está próximo. Ele está dizendo, existe um tempo agora em que o Senhor está se disponibilizando totalmente para nós. Ele está dizendo, me invoca e eu quero te responder coisas grandes e firmes que vocês não têm noção. Coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Invoca o meu nome, me chama, clama a mim, faça eu me levantar do trono. Chame a minha atenção. Chame a minha atenção. Jó, quando ele está ali conversando, ele está ali se lamentando depois de tudo que está acontecendo, Satanás, ele chega diante de Deus e fala para o Senhor assim, olha, eu quero tocar em Jó, porque eu não sei bem assim. Aí ele fala, não, ele é justo, tá bom, pode tocar, você só não toca na alma dele. E então Jó começa a falar, e de repente, no capítulo 38, se eu não me engano, ele começa a escutar a voz de Deus. Então ele está suplicando e de repente ele passa para uma oração, para um relacionamento, para uma conversa, onde o Senhor começa a responder. E aí Deus fala assim, Jó,
onde você estava quando eu criei tudo? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E então o Senhor vem respondendo para ele, tirando todas as dúvidas que ele tem. Esse momento de oração é um momento onde o Senhor vai revelar mistérios escondidos. Olha o que diz Deuteronômio 29 e 29. Ele fala assim, Deuteronômio 29 e 29 fala assim: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras dessa lei. Aqui, a palavra está muito clara, dizendo que o Senhor tem tesouros, riquezas, mistérios, conhecimentos ocultos. Estão guardados, estão profundamente guardados, mas o saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. O que ele está dizendo? Eu tenho coisas escondidas, mistérios escondidos, mas que eu quero revelar, eu revelo para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos para sempre. Existem riquezas que são tão profundas que só os filhos vão saber encontrar. Só os filhos, não só os servos, mas somente os filhos. O Senhor quer revelar coisas do futuro. O Senhor quer revelar coisas do teu passado que vão trazer cura. O Senhor quer revelar coisas do presente. Para onde eu vou? O que eu faço agora? O Senhor, Ele tem anseio para responder para nós os seus planos. O Senhor quer que nós busquemos a sua face acima de qualquer coisa. Agora, todos esses mistérios e revelações escondidas são para revelar a face do seu Filho Jesus. Tudo que nós vamos procurar e cavar, é para encontrar quem é Jesus, aquele que morreu em nosso lugar. Porque quando eu olho para Jesus, eu começo a me reconhecer, e então eu começo a reconhecer quem Ele é, e eu me encontro os meus propósitos aqui na terra. E então eu começo a entender a questão da eternidade também, e o que está por vir aqui na terra. A palavra diz em Efésios 1:17, fala assim, que o Senhor, o Pai, traz o espírito de revelação e sabedoria para conhecer Jesus. Nesse momento de oração é onde eu recebo um espírito de revelação e conhecimento profundo e sabedoria a respeito de quem é Jesus. Porque tudo tem a ver com Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu começo a me conhecer e me revelar. E entender para que eu nasci. Então você está suplicando e aí você passa para um momento de oração. E nesse momento é onde o Senhor vai falar as coisas para nós. E então Ele vai e fala assim, depois disso, intercessões. Intercessões. E o que significa intercessão? Intercessão nada mais é do que você liberar com a sua boca aquilo que você escutou na oração. Então a oração serve para que o Senhor revele para você aquilo que está no coração dele, e então você vai para a intercessão e começa a fazer declarações. Se você passar o seu tempo de oração muito intenso e profundo, da maneira que deveria ser, quando você chegar na intercessão, você já sabe exatamente o que você deve interceder. Você não vai interceder por coisas que não estão no coração do Pai. Coisas que você declara a vida inteira e não acontece. É por isso que não temos respostas, porque não estamos orando segundo a sua vontade. Mas por que não é segundo a sua vontade? Porque nós não gastamos tempo em conhecê-lo. Porque se nós o conhecemos, a gente sabe como ele pensa, a gente sabe o que ele sente. Ele nos conta os seus segredos, então a gente ora e acontece. Nós não temos que nos mover baseados naquilo que a gente acha, naquilo que os jornais estão falando, naquilo que alguém veio me contar.
Não, eu tenho que interceder por aquilo que o Pai fala para mim. Aquilo que o Espírito me conta. Aquilo que Jesus quer revelar para mim da sua pessoa. Aqui na nossa igreja, a gente fez uma mudança. Nós entendemos algo muito poderoso. O grupo de intercessão, ele não vai ser chamado mais de grupo de intercessão. Nós entendemos que agora é ministério profético. Por que que é profético? Porque não tem a ver com apenas orar, mas tem a ver com ouvir a mente, o coração do Pai, a respeito dos seus planos na terra e estabelecer, e ligar na terra. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais as coisas acontecem, são rápidas. Se a gente gastar tempo em oração, em intimidade, as intercessões vão ser rápidas. Não precisa gastar 5 dias, 5 horas, ficar muito tempo intercedendo. Não, você simplesmente ouve e declara, e as coisas acontecem. Paulo está aqui nos dando uma chave poderosa de como sermos eficientes, de como sermos aquelas pessoas que revelam autoridade. Não são aquelas que oram e nada acontece, não. São aquelas que liberam palavras e acontece. Agora, olha um exemplo de intercessão. Elias, ele está lá no Monte Carmelo, está o tempo de seca. E de repente o Senhor diz assim para ele, virá uma chuva. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus por causa da intimidade. E então ele não ficou esperando a chuva. Ele pegou um rapaz lá que estava com ele e mandava o rapaz subir lá no Monte Carmelo. Ele subia. E ele subiu 7 vezes. E quando chegou na 7ª vez, ele viu a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E então, ele olhou aquilo e ele já deu um recado para Acabe. Vai embora porque vai vir uma chuva. E então ele declara, chova. E começa a chover. Mas por que choveu? Porque ele ouviu, ele tinha relacionamento com Deus, ele ouviu a voz do Senhor, que ia chover, ele se moveu em prol daquela palavra profética e começou a liberar aquilo que o Senhor estava falando. Agora, pensa comigo, o Senhor, Ele fala coisas para nós. E por que a gente precisa declarar para que aconteça? Porque o Senhor tem prazer em nos colocar em seus planos. Porque Ele é poderoso o suficiente para cumprir a sua vontade, independente da gente. Mas Ele é um Pai que preza e quer mais do que qualquer coisa um relacionamento. Então Ele conta para a gente os segredos, para que a gente possa estabelecer e Ele vir e fazer aquilo que Ele já nos contou. A gente tem que ser como Elias, que entendeu. E não ficou só esperando. Deus falou e fica só esperando, não. Todas as vezes que eu recebo uma palavra profética, na mesma hora eu começo a me mover. Eu olho, Senhor, é para agora, então o que eu tenho que fazer agora? É assim? Então eu começo a orar, eu começo a declarar o que eu tenho que fazer. E eu começo a me mover. Algumas pessoas dizem assim para mim, nossa, as coisas acontecem rápido, tem uma aceleração para você. Simples, sabe por quê? Eu escuto o que o Senhor está falando para mim e eu faço aquilo que o Senhor está falando para mim. Eu pego aquela palavra profética, eu pego a voz do Senhor, eu honro a voz do Senhor, eu honro aquilo que Ele me disse, e então as coisas acontecem, de forma miraculosa, porque se Ele disse vai acontecer, independente da minha força, independente dos meus recursos, independente do que eu acho, independente de como eu esteja, se Ele falou e eu entro em concordância com o que Ele está falando, as coisas acontecem. Então, intercessão é uma coisa muito mais simples do que a gente pode imaginar. Mas a intercessão efetiva só acontece porque eu tive um tempo de intimidade com o Pai. A intercessão, ela não serve apenas para estabelecer aquilo que está na mente e no coração do Pai. Mas ela também serve para que a gente possa interceder por pessoas. Não é só a respeito de cidades e nações e a igreja de forma coletiva, mas também é por pessoas. Sabe aqueles momentos que a gente está de madrugada e de repente o Espírito Santo nos acorda e fala assim, ora por fulano. E aí a gente ora e no outro dia a pessoa, nossa, aconteceu uma coisa, nossa, eu fui visitado, eu estava com vontade, estava muito deprimido e de repente eu recebi uma alegria. É porque ouviu a voz do Senhor a respeito daquela pessoa e declarou.
Todas as vezes que você ouvir o Senhor falar para você a respeito de alguém, ore, interceda, faça aquilo que o Senhor está mandando. Mas às vezes, o Senhor ele não vai falar exatamente o que nós devemos orar. Então a gente simplesmente ora em línguas. Eu não sei o que orar, eu oro em línguas e então o Senhor faz aquilo que precisa fazer. É simplesmente relacionamento. Ele nos convida para participar do seu plano na terra. E então, depois que eu estou ali fazendo declarações e intercedendo, ele fala sobre ações de graças. Ações de graças. O nosso Deus é digno de receber todo o louvor. Quando Ele nos conta os seus segredos, e quando a gente estabelece e as coisas acontecem, não tem a ver com a gente, mas tem a ver que é para o louvor da sua glória. Tudo aquilo que Ele faz em nós e através de nós tem a ver com Ele, tem a ver com o seu nome, tem a ver com o seu poder, o seu senhorio, o seu governo. Não tem a ver conosco. Para nós tem que ser um privilégio participar dos seus planos. Tem que ser uma honra ouvir a sua voz e ter a capacidade de orar e ver as coisas acontecendo. Tudo o que formos fazer, precisamos ser gratos. Nós temos que ser gratos em tudo. E não só gratos porque o Senhor nos deu algo, porque o Senhor nos concedeu algo, mas sermos gratos por sermos usados por Ele. Por Ele contar com a gente nos seus planos. Que gratidão, um Deus tão grande e tão poderoso, nos colocar nos seus planos. Existem muitos deuses que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus está vivo. Ele é o único que vive e reina para sempre. O nosso Deus é o único que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e está vivo, glorificado, acima de tudo e de todos. Ele é aquele que tem um nome acima de todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Em Apocalipse diz: todo olho o verá. Todo olho o verá. Jesus, quando vier glorificado do céu, todo olho o verá. Toda língua confessará e reconhecerá que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, e que tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. O nosso Deus é digno de gratidão. O nosso Deus é digno de receber a nossa adoração. Eu queria abrir agora em Filipenses 5:18. Olha só o que diz a palavra. Efésios 5:18, fala assim. Nossa, minha mão está seca, eu não consigo abrir aqui. Meu Deus. Aê, consegui. 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que Ele está dizendo? Vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, não com o vinho que o mundo oferece, mas com o vinho do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. E então o Senhor te enche. E quando nós somos cheios, nós devemos salmodiar, cantar hinos, cantar louvores ao nosso Deus, reconhecendo quem Ele é, louvando de coração o nosso Deus e cotidianamente, ou seja, todos os dias dando graças por tudo o que o nosso Pai em Jesus é. Ser cheio do Espírito Santo
provoca em nós um coração grato. Ser cheio do Espírito Santo revela como o nosso coração está. O fogo do Espírito Santo, ele consome toda ingratidão e murmuração. Ele consome toda a falta de foco nas coisas que o Senhor fez. Ser cheio do Espírito Santo renova a nossa mente e apaga ou cura as memórias que não foram boas. E ele apaga da nossa memória a forma de olhar com ingratidão. Nós devemos suplicar, orar, interceder e sermos gratos. Então nós vamos ver que aquilo que a gente faz acontece. Aquilo que a gente faz reflete Jesus para as pessoas. E aquilo que a gente fala acontece. E nós seremos cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Pai. Porque tudo que o nosso Pai fala é criado. E nós, como seus filhos, se nós andarmos nesse nível de intimidade e comunhão com Ele, em gratidão, em derramar o nosso coração, em falar tudo aquilo que nós sentimos, sermos verdadeiros, tudo que nós falarmos virá à existência. Tudo que nós falarmos acontecerá. Quando tiver uma chuva forte, nós vamos declarar: cessa agora a chuva, e então a chuva cessa. Então, se tiver uma seca, a gente vai num lugar que o céu está fechado e a gente declara: abra-se o céu agora e começa a chover. É isso que o Senhor está nos chamando para uma igreja gloriosa, filhos poderosos nele, aqueles que sabem quem é, aqueles que gastam mais tempo em intimidade com Ele do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas têm gastado tempo apenas orando com a motivação errada. Estão orando baseados num coração de serviço ou num coração de merecimento. Eu preciso orar, porque senão o que Deus vai pensar de mim, o que o meu pastor vai pensar de mim, o que os meus amigos vão pensar de mim. Eu preciso orar porque eu também quero receber algo. Mas se a gente mudar o nosso coração para filhos que contemplam a sua presença, que honram a sua presença e que têm prazer em gastar tempo, investir tempo com Ele, nós vamos ver tudo aquilo que está no nosso coração acontecendo. Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Quanto mais eu me entrego ao meu Pai, mais Ele alinha o meu coração com coisas maiores e acima do que eu já imaginei. Com sonhos muito impossíveis que jamais eu poderia alcançar. Quanto mais eu estou na presença do meu Pai, mais a minha fé aumenta e a minha incredulidade vai embora. O Senhor está nos chamando para esse tempo de intimidade profunda. Ele quer revelar para nós qual é a altura, largura e profundidade do seu amor, de quem Ele é, da visão que nós temos dEle. O Senhor está nos chamando, é tempo de profundidade com Ele. É tempo de conhecê-lo, é tempo de se entregar num nível maior. Nós já temos falado muito sobre isso, mas se nós nos entregarmos cada vez mais os tesouros serão revelados. Cave, até encontrar os tesouros escondidos. É tempo de nós sermos uma igreja em que ora, declara, intercede e acontece. É tempo da igreja se levantar com poder e autoridade e revelar Jesus. É tempo da gente orar por milagres e maravilhas e acontecer. É tempo da gente liberar cura. É tempo de levarmos o evangelho para os perdidos. É tempo da gente revelar Jesus. É uma década apostólica, é uma década onde os missionários são enviados, é uma década onde a palavra do Senhor está sendo espalhada. Existe uma graça para espalhar o nome de Jesus onde quer que a gente vá, mas
Não adianta nós irmos sem conhecer o Pai, sem conhecer Jesus, sem conhecer o Espírito Santo. Senão, nós estaremos levando uma mensagem vazia, uma mensagem de um Deus que não é real. Nós precisamos ser aqueles que não precisam dizer nada. E então as pessoas olham para nós e querem o que a gente tem. Nessa manhã, eu queria convidar você, e eu também fazer parte disso, para romper com os nossos limites. Rompa com seus limites. Vai mais fundo. Se você passa tempo com Deus, meia hora, passe 1 hora. Se você passa 1 hora, passe 2 horas. Se você passa 2 horas, passe 4 horas. À medida do seu possível. À medida que você pode, né? Se você tem tempo para isso. Mas se você trabalha, se você estuda, não sei, se você tem um tempo um pouco curto, se você ora 5 minutos, se você passa tempo com Deus 5 minutos, passe 10, intencionalmente. Mas também, enquanto você estiver no ônibus, enquanto você estiver lavando louça, enquanto você estiver trabalhando, você também está em comunhão. Porque antes de tudo, Ele está dizendo, antes de você começar a trabalhar lá no seu trabalho, antes de você falar com alguém, antes de você fazer um trabalho para o seu chefe, antes de você fazer uma venda, antes de você fazer qualquer coisa, antes de tudo, tenha relacionamento com Deus. E então, tudo será agradável ao Senhor. E para a gente finalizar, ele fala que quando a gente está falando com o Senhor, a gente tem que suplicar, orar, interceder e levar ações de graça ao Senhor sobre todas são todas as pessoas. E isso é agradável a Deus. Você quer agradar o Senhor? Suplique, ore, interceda e seja grato. Nessa manhã, o Senhor está nos dando uma instrução poderosa. Ele está nos dando uma direção poderosa, riquezas, tesouros escondidos, para que a gente tenha a resposta e seja bem sucedido. O segredo do sucesso da nossa vida, da vida abundante, é ter intimidade com o nosso Pai. Amém? E agora, eu gostaria de orar para que essas verdades possam entrar, essas sementes que foram lançadas, elas entrem nos nossos corações. Que a terra do nosso coração não seja como a terra, que diz na parábola das sementes, que uma terra que é cheia de pedregulho, uma terra que é cheia, que é dura e onde a semente bate, ela não consegue penetrar. Ou quando ela entra por causa dos pedregulhos, ela é lançada de novo para fora. O nosso coração tem que ser uma terra boa. Quando as sementes entram, elas têm que penetrar, criar raízes profundas, crescer, uma árvore frondosa, dar muitos frutos, porque Jesus, Ele anseia comer dos nossos frutos. Amém? Então, onde você estiver agora, eu vou orar, e se você quiser também orar, você ora junto comigo. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigada, em nome de Jesus, porque o Senhor está nos ensinando como viver de forma abundante na terra. O Senhor é tão bom que o Senhor nos convida para participar dos seus planos. E eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão assistindo, elas possam ter um coração como uma terra boa, receber essas sementes, cultivar essas sementes, colocar água, adubar a terra, deixar pegar sol, para que cresça uma árvore frondosa. Senhor, que antes de qualquer coisa, que antes de pôr o pé no chão, que antes de tomar uma decisão, que antes da gente falar com alguém, de antes da gente comprar algo, de antes da gente mandar um currículo, nós possamos buscar o que o Senhor pensa e o que o Senhor acha. Eu declaro agora em nome de Jesus, que toda independência do Senhor acabe, e que a nossa total rendição seja o nosso estilo de vida. Que a gente não faça nada sem, antes de tudo, falar com o Senhor.
Que todas as nossas atitudes sejam baseadas no seu coração e na sua mente. Que tudo o que nós façamos seja para a glória do seu nome. Que tudo o que nós falarmos seja para engrandecer o Senhor e revelar Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o profeta, o nosso noivo amado, que virá em breve, e casará conosco, fará uma bodas maravilhosa, uma festa maravilhosa, uma festa onde o nosso casamento com Ele será eterno. Senhor, nos dá um coração agora rendido a Ti. Revela para nós toda a ingratidão que existe em nós. Revela, Senhor. Unge a nossa boca com brasas vivas do Seu altar, para que tudo que saia da nossa boca seja bendito, agradável a Ti. Que nada que seja de murmuração, ingratidão, palavras ruins saiam da nossa boca. Queima a nossa boca agora com brasas vivas do altar. Espírito Santo nos convence de todas as nossas ações que não têm agradado ao Senhor. Espírito Santo nos leva mais profundamente a conhecer o Pai. Inclina o nosso coração para o Pai. Revela a nossa identidade de filhos. Revela o quanto o Pai nos ama. Revela que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida para sempre. Revela quais são os planos futuros do nosso Pai. Para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, mas também para o mundo. Nós queremos ouvir quais são as palavras que o Senhor tem para o futuro. Revela a Tua palavra para nós, que nós possamos ler e entender tudo aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor fará. Nós queremos ser aquela noiva que ouve e obedece, que ouve e obedece. Coloca em nós obediência, coloca em nós temor, temor para obedecer 100%, temor para que a gente cumpra 100% a sua vontade. No nome glorioso de Jesus, no nome daquele que tem um nome acima de todos os nomes, no nome daquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Amém. Amém. Queridos, muito obrigada por você ter participado dessa manhã, desse culto ao Senhor. Se você acha que essa palavra fez diferença para você, e se você lembrou de alguém no momento que você estava assistindo, pega o link e repassa para as pessoas. Nós queremos que a mensagem que o Senhor está dando para nós, como céus abertos, alcance as pessoas. Essa é a direção que Deus tem nos dado. Libere essa palavra que eu tenho colocado em vocês. Então compartilha com as pessoas. Não esquece de você colocar aí o seu like, o seu curtir aí, o seu joinha. Comenta embaixo, fala o que você achou. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Tá bom? Que você tenha um final de domingo abençoado. Eu declaro sobre você boas notícias. Boas notícias. Durante esse dia e durante essa semana. Que o Espírito Santo te encontre e revele os segredos do Pai. Amém? Deus te abençoe.